Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai falar de uma teoria da conspiração que, na realidade, não é teoria da conspiração. Vamos voltar a falar um pouco de histórias do Brasil. Hoje a gente vai comentar um pouco com vocês sobre a Operação Condor. E é muito engraçado, porque eu olhei e, assim, a péssima brasileira que sou, olhou e falou assim, nossa, deve ser mais alguma operação dos Estados Unidos. Só que não. Porque a pessoa lembra da história do Brasil? Não. Da história da América Latina? Também não. Aí eu olhei e falei assim, é uma teoria sobre o quê? Sobre alguma coisa de outra operação, que nem, sei lá, Operação Manhattan, sabe? Operação desse tipo. Não, é da América Latina, gente. Tem ligação. Mas tem ligação aí com os Estados Unidos também, né? Não, tem, né? Mas não é que nem a Manhattan, né? Que a pessoa que achou que era, nossa, deve ser mais uma dos Estados Unidos. Olha os Estados Unidos marcando presença. Mas não, né? Foi na América Latina o alvo da operação. Essa é a teoria da conspiração mais local. Não, eu ia falar assim, que é uma teoria também que está muito ligada mesmo a uma história recente, né, do nosso país, que é a ditadura militar, né? Então tá bem ligado, na verdade. Bem ligado. Peraí, eu quero fazer um adendo aqui. Uhum. É recente, mas nem tanto. A gente tem que parar de começar a falar que é recente, que faz as contas de quantos anos faz. Mas eu ainda me sinto jovem, então... Tassiane. Até aí, né, é a crise dos 30 anos. Olha, eu fico chocada de ver festa flashback que já é anos 2000. Isso dói. Então, já fica aqui o adendo. Que se a festa flashback já é anos 2000, a ditadura militar ela não é tão recente assim já. Né? Ainda bem, e que bom que não é. Ficamos muito felizes. Mas é só uma questão de parâmetro né, historicamente. Agora, né, claro, né, antes que apareça um chato para falar assim, porque historicamente, na história da humanidade, na história do Brasil, é recente, tá bom, eu entendi isso. Mas pra gente aqui agora, nossa geração, certo? Ela não é tão recente assim. Nossa geração já não pegou a ditadura militar, então, né, alguns amigos meus que são historiadores já falam, já, nesse parâmetro já não é tão recente, a gente não pegou a ditadura, você pegou só resquícios que os nossos pais, né, trouxeram daquela época. Agora, bem. Bug do milênio, recente. Faz 23 anos, 2008, né? Daqui 10 anos mundial 2008, economia, recente. 2008 é recente. Sim. Gente, o que não falta é evento histórico que milênio viu, tipo... Não. A gente pode escolher aí várias catástrofes. 11 de setembro, recente. 11 de setembro, pandemia. Essa é a mais fresca. Bom, gente, antes de ir pro nosso tema, vamos lá pro Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Não, é que eu vi aqui o primeiro comentário do Ivan, né, que ele postou lá no nosso último episódio, que vocês devem ter conferido aí, em que ele falou assim: já havia conhecido este ocorrido, mas através de vocês as coisas ficaram bem mais claras. Estava com saudades. Parabéns e continuem assim. E façam um grupo de apoiadores para podermos ajudar mais o canal de vocês. Obrigada, Ivan. De verdade. Ivan, a gente ficou bem contente, né, de ver os comentários aí de vocês, né, as pessoas interagindo também no Spotify, é muito bacana ter esse retorno. O segundo comentário aqui é do Leonardo, né, comentou lá no Spotify, no episódio da Tip Chain, que é o penúltimo, né, episódio, na realidade, que a gente gravou,
E aí ele trouxe o seguinte: eu só queria entender por que as autoridades ainda não se meteram nessa história para revelar se é tudo verdade e acabar com o sofrimento dessa mulher. Na verdade, assim, a gente acabou não falando isso no episódio, né? Mas até no grupo que tem lá do Reddit, tipo, a polícia sabe da Tip Chen. Ela é famosa lá na Coreia do Sul também. Só que assim, eles interpretam a história dela como se ela fosse mais uma maluca, sabe? Assim, eles não levam a sério. Também ninguém procura, ninguém autoridades, assim, procurou, né, saber de família e tal. Eles simplesmente, né, retornam para as pessoas que chamam a polícia, coisa de que ela é maluca, fica por isso mesmo. A gente tá falando disso, né? De falar, nossa, por que ninguém interviu ainda? É porque não querem. Simples assim. Se quisessem, já tinham intervido já. Sim. Não, e o último comentário é da Renata, pô. Aí, Opa, saiu aqui, voltou. A Renata Pires Pereira mandou assim: que bom que vocês voltaram, sucesso. Obrigada, Renata. De verdade, ó, eu queria falar que são sexta-feira. Aqui onde eu tô, é 00:21. Eu tô morrendo e eu tô aqui. Desabafo, entendeu? Então, eu vou pedir para vocês que já vão mendigar. Eu tô aqui sofrendo, então eu vou mendigar. Eu quero que vocês curtam esse vídeo, curtam esse episódio, entendeu? Avalie a gente nas plataformas. Vai lá no nosso YouTube, vai lá no nosso Instagram, no Pode Conspirar, comenta, compartilha, entendeu? Vamos fazer esse negócio acontecer para valer a pena a gente continuar aqui fazendo essas coisas com vocês, né? E daqui para frente a gente cria os apoiadores, então, para vocês ajudarem a gente também, né, a manter os nossos episódios. E compartilha aí com a galera. Vamos fazer essa rede crescer, certo? Isso aí, vamos lá para as nossas indicações. Próxima indicação aqui, né, porque a gente vai falar da Operação Condor, e tem um documentário que é do Roberto Mader, que tem o nome, né, de Operação Condor. Tá disponível no YouTube, tá, esse documentário. E assim, só para ajustar a expectativa de quem vai assistir, o documentário ele é um pouco diferente, porque ele não vai naquela coisa clássica do documentário de explicar passinho por passinho o que foi. Então, se essa, né, expectativa de assistir, ele não faz isso. Mas ele foca nas histórias das pessoas. Então ele foca na história dos sobreviventes, né, das famílias, das pessoas que foram presas, torturadas, que sumiram. Então, ele é mais nesse sentido. Mas é bem legal, ele não é muito longo, acho que é 1h30, mais ou menos, de documentário, vale a pena assistir. Então, vamos lá para o episódio de hoje, que é o da Operação Condor, ou Condor, não sei como que... Eu falaria Condor, talvez para dar aquele ar de algo assim mais... não tão brasileiro, né? Mas, enfim... Tá querendo americanizar o negócio, Tassiane, é isso? É porque eu também, quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi assim, Estados Unidos, né? Já logo na pesquisa. Eu falei assim, nossa, eu acho que. Não... E aí, pesquisando outras coisas, estava mostrando, falando do Brasil, de ditadura, eu fiquei até na dúvida. Eu falei, ué, mas isso é do Brasil ou é dos Estados Unidos? Mas é claro, né? Depois vai aprofundando mais, aí vai vendo que realmente é a ver com as ditaduras aqui na América Latina. Então, para começar, a Operação Condor, ou Condor, enfim, foi uma aliança feita aí entre as ditaduras sul-americanas com o apoio dos Estados Unidos, lá em meados da década de 70, né, para poder reprimir as ações de opositores. Então, foi uma das, assim, acho que foi a principal aliança na época, né? Enfim, a aliança permitiu aí a troca de informações para os integrantes dessa operação, para poder perseguir pessoas que eram contrárias às ações dos governos atuantes na época, né? Ou que teriam algum tipo de ligação com o comunismo. Então, já entrou a história do comunismo aqui. Aí, nos anos 70, a CIA, que é a Agência Norte-Americana de Inteligência, coordenou as ações desses governos no combate desses adversários, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. E aí, vamos também adentrar nesse episódio com mais detalhes de
como que surgiu a Operação Condor e como que ela continua aí na América Latina nesse período. Bom, quando a gente fala de América Latina, né, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para falar dessa operação é que a gente está vindo num contexto de Guerra Fria, né? A gente já falou bastante de Guerra Fria aqui no podcast, em vários episódios. Foi uma época onde realmente várias coisas obscuras aí aconteceram, e aqui não foi diferente. Então a gente precisa lembrar que era logo ali depois, né, da Segunda Guerra, e os Estados Unidos já vinham ali numa pegada de combate ao comunismo, né? E aí isso ficou muito pior lá por volta de 46, 47, que veio Harry Truman para a presidência dos Estados Unidos e eles criaram uma coisa que se chamava Doutrina de Segurança Nacional. Isso queria dizer que qualquer lugar que fosse socialista ou comunista era considerado uma ameaça para os Estados Unidos, mesmo que não fosse um local próximo, mesmo que não fosse... Era uma ofensa à ideologia americana, né? E a América do Sul sempre teve uma veia mais, né, pro ladinho mais socialista ali, mais da esquerda, né? E aí isso ficou muito pior com Cuba, né? Quando Fidel Castro começou lá a Revolução Cubana, eles criaram uma coisa que era uma aliança latino-americana, que a ideia deles era realmente começar a expandir essas ideias aqui para a América do Sul, né? E por conta disso, os Estados Unidos eles começaram a ficar um pouco preocupados, né, com a influência disso. E aí, quando a gente olha para a América Latina, praticamente todos os países aqui vizinhos nossos passaram por ditaduras. Então, entre a década de 60 e 70, o Paraguai era uma ditadura, né, e ficou até 89, mais do que a gente ainda. O Brasil em 64, a Bolívia também foi em 64, em 66 foi a Argentina, e em 70 ou 69 foi o Chile também lá com Pinochet. Então os historiadores eles já começam daí, né, falando, era uma coincidência, né, todos esses governos passarem por ditaduras e ditaduras militares numa mesma época, né, de onde todo mundo arranjou dinheiro e arranjou apoio militar para estruturar tudo isso, né? A conspiração chegando aí. Mas que coincidência não tem, né? Não tem como. E dentro dessa operação, né, a Condor, né, por ter toda essa ditadura dentre os países, né, o que se tem documentado é que para que essa operação ela pudesse acontecer, né, a Operação Condor em si, e alcançar os objetivos, um dos acordos era ter um trânsito livre de militares. Então, por isso que eu acho que não é tão coincidência assim, né? Acho que todo mundo está no mesmo período da ditadura, mas tudo bem. Né, para poder atravessar as fronteiras sem mandado judicial. E o que eu achei mais interessante nisso é que, imagina, é uma América Latina inteira que ela era regida do que eles chamavam como regra de sangue. Então, a regra de sangue da Condor era identificar o inimigo, localizar, mandar o comando para pegar, sequestrar, torturar, extrair informações, matar e desaparecer com o corpo. Já ouviu alguma coisa sobre isso na história do Brasil? Né? Enfim. E aí, os Estados Unidos, ele teoricamente daria apoio para esse tipo de operação, né? Muito mais porque, como a Paty bem disse, a ideologia não era a mesma, né? No sul quanto não era no norte naquela época. Então, os Estados Unidos, eles teoricamente favoreceram essa operação por meio da CIA. O que eu acho bem curioso, né? Porque eu acho estranho os Estados Unidos compartilhar, assim, coisas assim, né? Porque teoricamente eles compartilharam o que seria um sistema de comunicação com a América Latina. E eu acho muito curioso os Estados Unidos compartilhar a tecnologia, sabe? Mesmo sendo essa coisa da ideologia, dele não concordar com a ideologia, eu acho muito curioso ele compartilhar. E nem foi só a tecnologia, né? Nos documentos que
Porque, assim, tem isso tudo que a gente tá falando aqui tá documentado, tá? Então não são suposições, realmente Sim, aconteceu. 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 E tem vários documentos que estão disponíveis, a gente vai colocar o link para vocês da Comissão da Verdade, né, que se dedicou a falar de crimes da ditadura e tal, e eles divulgaram vários documentos da época. Nos Estados Unidos também, eles tiraram sigilo de vários documentos que também demonstram aí que teve essa troca. E não só a comunicação, mas tem registros de agentes também que vieram para países da América Latina para treinar as forças militares locais aqui no Uruguai, no Chile. Complicado, né, gente? Bem, eu vou falar para vocês assim que essa operação Condor, ela teve aí 3 fases, né, que a gente pode dividir aí. E claro, né, tem os detalhes também. Então, por exemplo, a primeira fase ela foi constituída aí de uma base de dados compartilhada de informações relativas a militantes de esquerda e os grupos ligados a essas ideologias. E aí, no Brasil, a gente tinha, né, na época, o Serviço Nacional de Informações que acabou colaborando aí nesse sentido. Também teve a segunda fase, que foi baseada em interrogatórios, né, mediante tortura de presos políticos, para que delatassem outros integrantes do grupo com base nos dados obtidos na primeira fase. Vários militantes, né, foram mortos e os corpos desaparecidos, como a Roberta já tinha citado anteriormente. E aí, na terceira fase também, foi a fase mais drástica dessa operação, porque por meio de ações específicas nos países integrantes, assassinava aí os opositores ou integrantes de grupos anti-governo. E aí, falando também um pouco aí da Operação Condor no Brasil, né, que, vamos dizer assim, vindo para a nossa realidade aqui, né, ela acabou atuando nos meados dos anos 70, né, que iniciou aí a abertura política no governo do Ernesto Geisel. E aí, entre 76 e 77, líderes importantes aí da oposição aos militares morreram em sequência. Então, foi muito estranho, porque dentro desse período, assim, tipo, de um ano, morreram aí Juscelino Kubitschek, João Goulart, né, e depois o político que também era jornalista na época, Carlos Lacerda. E as mortes deles foram questionadas aí, né, depois, né, de um ano e nas décadas seguintes, tanto que até hoje é um mistério, né? E apesar desses 3 políticos eles estarem afastados da vida pública desde 1968, representava aí a maioria da população, e na visão dos integrantes da Operação Condor, eles poderiam se aproveitar, né, da abertura política para poder retornar na vida pública, né? E aí também aconteceu outras coisas no meado aí dos anos 70, que houve sequestro de opositores, né, e dos filhos também desses opositores, que foram entregues a famílias de aliados das ditaduras, né, e, enfim, ao mesmo tempo, né, já que havia esse sequestro, né, das pessoas e tal, por outro lado, reuniu também contra, né, a Operação Condor, surgiu aí a Operação Clamor, que tinha o arcebispo aí de São Paulo, na época, que era o Dom Paulo Evaristo Arnes, que atuava aí no resgate dos filhos dos opositores sequestrados pelos integrantes dessa operação, né, dessas ditaduras. E assim, né, a Operação Condor, ela começou... Os governos ali da América Latina, as ditaduras, elas, de uma forma ou de outra, sempre colaboraram entre elas, né? Tem registros antes, né? Mas era uma coisa que não era algo formalizado, era meio que um acordo de cavalheiros ali entre eles, né? E se fazia aquilo. Mas aí, em 75, o Chile traz esse projeto, né? O Chile, ele estava já na ditadura do Pinochet, né? E aí eles tinham uma polícia secreta que se chamava DINA,
que era o equivalente do DOPS aqui no Brasil, né, na época da ditadura. E aí eles levaram esse projeto para os Estados Unidos, né, com uma reunião com a CIA, e trouxeram essa proposta. A gente fala de ter esse intercâmbio de informação, de extradição, logicamente tudo fora da legalidade, né? Aí vocês imaginam, se aqui dentro do Brasil uma pessoa que era presa, você não conseguia encontrar de jeito nenhum naquela época, você imagina fora do país, né? A dificuldade que era, e nesse documentário, né, que eu comentei, se fala muito sobre isso, né, da dificuldade das famílias de buscar essas pessoas, porque gerava um transtorno imenso, né? E aí eles trouxeram essa proposta, e é curioso que o nome da operação foi baseado numa ave, né, que é o condor é uma ave, só que ele é meio que um abutre, ele se alimenta quase como um urubu, sabe, se alimenta de coisas mortas, né? Então eles deram esse nome por isso, porque é uma ave que voa muito alto, então ele tem uma visão muito boa, né, ele consegue enxergar longe igual um urubu, e ele se alimenta ali de coisas mortas. Tanto que no Brasil, essa operação ganhou meio que um apelido, né? Também foi chamada de Operação Carcará. Em alguns documentos, você vê meio que abrasileirou, né? Para uma ave mais brasileira. Muito melhor a Operação Carcará. Ai, gente, não sei. O negócio já não é bom e ainda querem abrasileirar. Não gostei disso aí, não. Ah, mas toda a gente é brasileira. Por isso fica bom. Sushi... Entendeu? Você brasileirou, colocou cream cheese, muito melhor. A polêmica. Gerando polêmica. O Akira acha isso uma heresia de sushi com cream cheese. Ai, eu não tenho gente. culpa. Eu não tenho culpa, entendeu? Eu não tenho culpa. Eu cresci num país onde o sushi tem o quê? Cream cheese. É isso. Não, sushi com cream cheese é gostoso, mas sem também é bom, eu acho. Só que... eu sou intolerante à lactose, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre vou lutar a favor do queijo, porque os intolerantes à lactose são as pessoas que comem mais queijo na vida. Entendeu? Pior que é. Então eu vou ser a pessoa mais teimosa e falar, não, com cream cheese é muito melhor. Não tem como. Os japoneses colocam maionese. Beleza. Mas a comida japonesa brasileira, cream cheese. Ai, cream cheese é bom no temaki, né? Então, temaki de salmão grelhado é muito bom. Nossa, agora eu fiquei com vontade de comer um temaki de salmão grelhado. Sexta-feira, todo mundo com fome. Eu tô com fome. Eu não sei, gente. Condor é uma ave brasileira? Não, né? Então, pelo que eu vi, parece que não é muito típico daqui, não. É mais típico do Chile, desses outros lugares. Entendi. Argentina. Certo. E uma coisa, né, que eu acho que é curioso falar. Nesse documento de 75, que os países meio que formalizaram ali, né, o acordo para fazer a operação, o Brasil, ele meio que não assina como participante, efetivamente. Ele assina meio que como um observador, né? E aí eu achei um comentário de um historiador muito interessante sobre isso, porque ele fala que para o Brasil não era tão interessante assim ser tão participativa, porque em 75 já tinha se eliminado praticamente toda a resistência à ditadura aqui no Brasil. Porque o SNI, o DOPS, funcionava muito bem, entre aspas, aqui, do que era funcionar bem para os padrões daquela época, tá? Não estou dizendo que aquilo era bom, mas para os padrões daquela época e para o governo funcionava bem. Então, meio que o Brasil, ele participou mais como um apoiador do que efetivamente precisar, né, da rede da operação. Nossa, gente. Poxa, nossa, eu tô assim, porque, até nisso o Brasil foi bom, cara. Eu não, pra mim, porque assim, que eu quero dizer, não, é que eu quero dizer assim, que o Brasil, mas tô sendo irônica, tá? O Brasil é o maior país da América Latina, querendo ou não querendo. E aqui, por mais que, tipo assim, a gente tenha problemas, né, nós saímos muito à frente em muitas coisas, comparado aos nossos vizinhos. Por exemplo, essa questão do voto eletrônico, por exemplo, né, é algo muito
tipo, pra frente. E tem países que até hoje é na questão da cédula, mas aí eu quero dizer assim, que o nosso país, tipo, nas coisas boas atua bem, entendeu? Só que nas coisas ruins, também, infelizmente, não fica atrás, entendeu? Tipo, tem uma boa estratégia, entendeu? Eu não sei, me vem tanta coisa na cabeça, porque, por exemplo, o Brasil ele sempre teve como uma estratégia política ser diplomático, né? E ele assinar como observador, ele só afirma isso. Só que a colocação que a parte achou do historiador faz muito mais sentido, né? Uhum. Do que uma postura diplomática, e sim uma postura do é que eu já consegui fazer o que eu consegui, que eu tinha que fazer, e vocês que se viram agora. Tipo isso. Cada Minha parte com eu seus fiz o problemas, trabalho, agora é né? com vocês. Cara, Aqueles só rindo pra não trabalhos que chorar. cada um faz o seu e depois junta tudo, né? Na hora de apresentar. Mas é isso aí, ó. Eu fiz a minha parte, entendeu? Agora vocês fazem aí, eu tô aqui só assistindo. É mais ou menos isso. Bom, e as teorias da conspiração, né? Uma delas é a do JK, né? Aliás, do João Goulart é uma mais famosa até do que a do JK. Lá, faz uns 10 anos, mais ou menos isso, apareceu um cara que ele era ex-membro das forças militares do Uruguai. O nome dele é Mário Neira. Ele deu algumas entrevistas na época. E aí ele conta que quem matou o João Goulart foi a Operação Condor. Isso ele fala mesmo. Uhum. E aí, assim, o João Goulart ele já estava exilado, né? Ele caiu junto com o golpe, né? Ele era o presidente na época que ocorreu o golpe militar, e aí ele foi para o Uruguai ficar exilado. E aí, em 76, ele morreu de um ataque cardíaco. Só que, de acordo com esse cara, na realidade, o João Goulart ele tomava alguns remédios, assim, de uso contínuo, né, para alguns problemas de saúde que ele tinha. E aí, esse Mário Neira fala que um dos comprimidos foi substituído com uma substância que provocava esse ataque cardíaco. Então, que na realidade ele foi assassinado. Justamente igual a Tassi falou, porque existia esse receio de que quando reabrisse, né, lá em 76, né, tava lá relativamente próximo, né, de acabar, tinha esse receio, tanto de que ele retornasse, como também se tinha aí a desconfiança, que tem documentos também a respeito disso, de que ele mesmo de fora articulava algumas coisas, né, contra a ditadura militar. Sim. Então, esse cara e esse Mário Neira fala que realmente ele foi assassinado. Ele não morreu de causas naturais. Realmente é muito suspeito, né? Uhum. Não tem muito o que falar, assim. Eu lembro da minha avó contando quando ele morreu, né? E ela falou, não, porque todo mundo sabe que ele foi assassinado. Eu assim, mas vó, como você pode afirmar que ele foi assassinado? Não, foi assassinado. Ele ia levantar o país e tudo mais, e não deu tempo, entendeu? Então tá bom. E realmente, ó, a gente vai agora estudando a história, né? Porque vale lembrar que, assim, esses documentos, e agora eu vou falar que foi recente, que ninguém nunca soube dessa operação, até o governo do Bill Clinton abrir os documentos. Que foi ali no período de 93 a 2001. Então, se a gente parar para pensar, olha o gap que tem desde lá de trás, 70, né? Para, sei lá, 99, 2000, enfim. Olha o gap que tem de anos, para ninguém sabia dessa operação. Na época da ditadura, chegaram a tentar, né, levantar isso de alguma forma. Nesse documentário do Roberto Mader, ele mostra que teve um caso que ficou bem famoso, que foi quando uns estudantes da resistência uruguaia foram presos, e aí tinha uns brasileiros junto, né? E aí esses brasileiros que estavam lá perceberam que tinham militares brasileiros no meio da operação. E entre eles tinha um cara que era jornalista, se eu não me engano, da Veja.
Ixi, E eles divulgaram isso, essa reportagem. Falaram, olha, tinha um militar brasileiro lá no Uruguai e tal, no meio da operação. Só que, assim, logicamente, todo mundo tratou isso como uma grande teoria da conspiração. A gente fala, não, imagina, isso daí nunca aconteceu, tal, né? Ficou por isso mesmo, todo esse tempo. Nossa, gente, é osso. Bem, eu vou comentar aqui rapidinho sobre. É bem curtinho, né? Porque a gente estava falando aí do Jango, e aí eu também tinha citado sobre o Carlos Lacerda. Eu não vou falar muito do JK, porque JK a gente já chegou a falar também dele algumas vezes aí em episódios perdidos, mas no Carlos Lacerda, por exemplo, né? No ano de 77, que foi o ano que ele faleceu, teve um dia que ele acabou não se sentindo bem, né, e foi parar numa clínica chamada São Vicente. Esse Carlos Lacerda, ele foi governador de Guanabara. Guanabara seria a região ali do Rio de Janeiro, né, hoje. E aí, depois de muitos exames, os médicos acabaram concluindo que não tinha nada de grave com ele, que era apenas um desequilíbrio do coração, né, algo assim passageiro. E aí pediram para ele dormir naquela noite no hospital, né, que era mais tranquilo, tinha recursos médicos e tal, essas coisas. Só que ele passou mal durante a noite e veio a falecer. Então, essa foi a morte também, algo bem, assim, estranho que aconteceu com o Carlos Lacerda também, que é um dos 3 que eu tinha citado lá, né? Que eles tinham medo de que eles voltassem ao poder, enfim. então os 3 morreram muito perto, né? Sim, O Jango, o Lacerda e o JK. isso. No mesmo período. Uhum. Acho que foi o período de um ano, né? Entre os 3 Isso. ali. Foi mais ou menos. Foi todo mundo na mesma época. E o JK foi naquele acidente de carro, né? O carro que ele estava foi atingido por um caminhão. E aí tem toda uma teoria da conspiração que, na realidade, o motorista do carro tomou um tiro, né? E por isso ele perdeu o controle e aí simularam uma batida de carro, né? Pra justificar a morte dele. Inclusive a gente pode falar do JK, fazer mesmo um episódio do JK, né? Porque a gente já citou algumas vezes, mas fazer um episódio mesmo só sobre ele também, né? Porque é bem mais detalhes que a gente pode trazer também. Uhum. Sim, tem bastante coisa. E aí a teoria de que todos os 3 foram aí mortos, na realidade, pelo DOPS, atuando em conjunto com a Operação Condor. Nossa, tenebroso isso. Não acho difícil. Não, também não, Não? porque é muita coincidência, assim, tipo, tudo na mesma época e tal, essas coisas. Então, não é muito estranho, não. E sabe uma coisa que é curiosa também? Mesmo aqui, se vocês forem pesquisar aí Operação Condor, tem pouca coisa, assim, no YouTube, podcast, tem pouco material sobre isso, né? Não se fala muito. Foi o que eu vi também, não tem muita coisa, são só, tipo, citações, assim. Fala, assim, um pouco de cada país, assim, o que aconteceu, tipo, na Argentina, por exemplo, o que aconteceu no Chile, mas não são muitos detalhes, assim, sabe? E não sei se vocês viram, né? Mas teve um historiador que ele, baseado nos registros de desaparecidos, de mortos da época, ele chegou a estimar que cerca de 50 mil pessoas morreram ao longo de todo o período da Operação Condor. Né, em todos os países, né, que participaram. Aqui no Brasil, Chile, Argentina, é muita gente. Nossa, gente, eu achei assim o número dos políticos, entendeu? Que podem ter morrido por cada país. Que tá falando assim que nos anos 70, né? Apenas nos anos 70, 290 podem ter morrido, né? No Uruguai, 360 políticos no Brasil, 2.000 no Paraguai, 3.100 no Chile e 30 mil na Argentina. Que aí seria a Argentina parece que é o que deixou mais vítimas, né, comparado com todos os países da América Latina. Gente, adendo aqui. E essa eleição da Argentina? Gente!
Pra O mim, roteirista da América Latina é muito bom. Nossa, cara, comédia. É um mini Trump. olha, gente, eu vou ser bem sério com vocês. Se o Milei resolver o problema da Síria na Argentina, que é as licenças que eu trabalho, pra mim ele foi o melhor presidente da Argentina. Sério mesmo. Se ele resolver isso pra mim não, né? Para todos os que trabalham com importação, exportação de materiais, porque, sinceramente, é a pior coisa que já surgiu naquele país. Não é a melhor opção para a Argentina. Os próprios argentinos falam isso, né? Porque eu, né, como eu trabalho com o pessoal, então, tipo assim, eles assim, não falam declaradamente, mas você já pega nas entrelinhas que eles votaram nele, entendeu? Uhum. Não é Eu a já vi melhor essa cena já em alguns lugares do mundo. Mas as pessoas pensam, vamos tentar uma coisa completamente fora da caixa e ver se resolve, sabe? Sim. Só É. que pra mim, é tipo assim, a história já tá escrita, na minha opinião. Tipo, mesmo que ele resolva o problema da Síria, eu acho que a história tá escrita. Tipo, vai repetir o que aconteceu no Brasil. Entendeu? É. A É única provável. coisa que não vai ter aí no meio do rolo é uma outra pandemia, só isso. Não, Olha, e outra não coisa diga também, né? isso não sabemos. É, Sei, Esperamos que não, mas sei. não sabemos. Não sei se Mas vocês viram, mas na China tem umas crianças doentes lá com uma infecção É. respiratória muito louca que ninguém sabe o que é ainda direito. exatamente. ai, gente, sei lá. Eu só sei que é muito complicado a situação dos argentinos. Você acha que depois que... Porque, assim, o objetivo dele é dolarizar a economia, né? Uhum. Esse é um dos objetivos dele. Você acha que depois que dolarizar fica melhor? Ai, gente, eu não sei. Vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que deveria entrar com uma outra moeda na Argentina. Não necessariamente dolarizar o dinheiro, entendeu? Eu nem sei se ele vai Mas, conseguir dolarizar. Porque o então, negócio tá tão comprometido que talvez ele nem consiga fazer isso. Porque até para dolarizar você tem que ter uma estrutura mínima. então, eu acho que o ideal seria criar um outro plano, entendeu? Como foi no Brasil, né? A gente tem o plano real. Eu acho que o ideal seria isso, ter uma nova moeda, entendeu? Aí Mas tem não perspectiva dólar. aí do Mercosul, tipo, acabar. Tem umas perspectivas aí do Mercosul, você já era, e aí vai restar pro Brasil e pro BRICS. Exatamente. Então, mas é complicado. Tipo, os argentinos, né? Assim, sobre questão de livre comércio, sabe? Para eles, tipo, ok, nesse momento é o que acho que eles querem mesmo, tipo, ser radical, entendeu? Mas existem outras questões aí no meio, né? Só que é muito complicado lá a situação. É muito complicado. Tem empresa que parou produção lá, sabe? É um país assim que tá a inflação muito alta. Tipo, quando aumenta a inflação, não fatura naquele dia, entendeu? Porque os clientes não querem comprar o produto muito caro. Então, tipo, aquele dia que teve vamos dizer assim, a mudança, né? Ali não compra. Tipo, não tem faturação de produto, nem nada. Gente já demora para receber produto também, né? Porque a gente só recebe quando tem CIRA aprovado. Aí, Cira, você tá falando Cira, que eu não sei o que é Cira. CIRA é uma licença que é utilizada na Argentina para produtos que importam. Então, para a gente poder obter esses produtos para entrar em território argentino, a gente precisa dessa licença. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Espero que melhore. Eu falei Pra assim, todo meu, mundo. Pra esse cara você, pra quem mora sim, lá, os entendeu? argentinos também. Quer ver? Pode Mas- conspirar também a geopolítica aí. Comentário geopolítica, importações e exportações. Mas é sério, se resolver, nossa, já vai resolver muito, muito. Tipo assim, todo mundo que trabalha com supply, com parte de importação, exportação, entende o que eu tô falando. Só que A gente sentiu daqui, não tem problema, a gente sentiu. por Deus, mas enfim, desabafei.
Não era para ser sessão terapia agora, né? Mas, enfim, desabafei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Como a gente comentou aqui, a Operação Condor, ela não tem, assim, uma quantidade de material muito grande, né? Então, assim, se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão achar várias informações soltas, né? Mas, enfim, eu acho que vale a pena conhecer essa parte, né, da nossa história um pouco mais. Comenta com a gente se vocês gostam desse tipo de tema, né? Pra saber se a gente traz mais ou não. E semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijos. Até o próximo episódio.